Bom dia, boa tarde, boa noite, depender muito do horário que você está vendo esse vídeo, mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos falar sobre as seleções do Grupo do Brasil. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, ative as notificações, todas essas coisas muito importantes para o nosso canal crescer. Estamos com a meta, quem já assistiu os outros vídeos, de chegar a 100 inscritos antes do término da fase de grupos. Então eu preciso muito da ajuda de vocês. Hoje vamos falar sobre o Grupo do Brasil. É bem verdade que o Grupo do Brasil já está definido há algum tempo. É, Só que eu achei melhor esperar, né, até a semana dos jogos, da estreia do Brasil na Copa do Mundo, por conta de cortes ou alguma alteração nas convocações. Então, hoje a gente vai falar sobre o Grupo do Brasil, que é composto por Haiti, Escócia e Marrocos. É muito parecido com o grupo de 1998, quando o Brasil caiu no grupo de também Escócia, Marrocos e Noruega. Mas dessa vez, e aí facilitando até um pouco, Noruega sai para entrar Haiti no grupo da seleção brasileira. Vamos começar falando agora sobre a seleção haitiana. Vai aparecer aqui em algum lugar da tela a nossa arte. Seleção haitiana, que é uma seleção que está fazendo apenas sua segunda participação em Copa do Mundo. É uma seleção que participou só em 1974, na Alemanha, quando a Alemanha ainda era dividida, na Alemanha Ocidental. O principal jogador da seleção haitiana é o Wilson Isidore, um atacante lá da equipe do Sunderland, lá na Premier League. Normalmente, né, na última Copa em que participou, não passou da fase de grupos, sofreu algumas goleadas, tem um esquema tático preferido como preferido o 4-4-2 ou 4-5-1, a depender também do adversário. Eu acredito muito contra o Brasil, no jogo contra o Brasil. Vai jogar no 4-5-1 com algumas linhas bem compactas, com duas linhas bem compactas ali atrás e deixando o Isidore bem isolado lá na frente, né, para alguns contra-ataques. E a classificação da seleção haitiana para a Copa do Mundo vai muito de encontro com as três sedes, né? Como todos sabem, as seleções sedes não participam da eliminatórias. Então, Canadá, Estados Unidos e México já teve essas vagas garantidas por serem países sedes. E com isso, a seleção haitiana teve um caminho um pouco mais tranquilo, porque não tendo essa dificuldade dessas hoje três melhores seleções do continente da América do Norte e da América Central, ficou um pouco mais tranquilo para as demais seleções classificarem. Eu estava fazendo um levantamento e tirando a Oceania, né, que a gente vai ter futebol ainda amador, acredito muito, entendo muito como a CONCACAF sendo a confederação com as seleções mais fracas em níveis técnicos e táticos. Até mesmo quando a gente pega as melhores seleções, Estados Unidos e México hoje, são seleções que não teriam facilidades para classificar para a Copa do Mundo em outras confederações, talvez até mesmo na África. A África hoje tem um futebol muito mais vistoso, com a gente ficando um futebol muito mais vistoso, muito mais diversificado e variado dentro do seu continente do que do que a confederação ali da América do Norte e Central. Talvez tivesse um pouco de facilidade, mais facilidade dessas duas seleções para classificarem ali na confederação da Ásia, aí sim na AFC. Então, seleção haitiana é isso. Acho que vai entrar muito mais numa questão de participação de Copa do Mundo. Acho que não tem pretensões, e nem deveria ter pretensões de se classificar, né, para uma eventual 16 avos de finais. É uma seleção muito física, muito, e aí não agressiva no sentido de combate, mas às vezes até passa um pouco do ponto nessa agressividade na questão de, não de maldade, mas de chegar atrasado em lances, de chegar atrasado em disputas por bola e cometer muitas faltas dessa forma. Foi um ciclo muito marcado por muitas dificuldades defensivas e ofensivas. E aí, quando a gente olha para a competição ali do continente da CONCACAF, dos continentes da CONCACAF, América do Norte e América Central, a gente vai ver que ao entrar as três seleções hoje melhores colocadas do continente, ela teve dificuldade porque não passou sequer para a segunda fase da Copa Ouro, foi lanterna de seu grupo. Então a gente mostra, com isso mostra como é frágil a seleção haitiana. Eu vou postar no próximo vídeo nosso, a gente fez um ranking com os elencos das 48 seleções e o Haiti entra em último lugar.
Então, acho que essas pretensões da seleção haitiana é participar, tentar fazer o melhor possível depois de algum tempo fora da Copa do Mundo, depois de 40, se não me engano, 74, depois de 52 anos, voltando à Copa do Mundo. Então, acho que é muito mais esse objetivo, né? De participar. E aí entra uma questão muito importante, porque nessa edição da Copa do Mundo, como todos sabem, voltaram a ter as classificações de terceiro colocados, por conta de chaveamento e quantidade de seleções. Então, a seleção haitiana ganhou um papel importante, mesmo que para eles negativamente, porque a Escócia, principalmente a Escócia, vai brigar muito por esse terceiro lugar e uma diferença de gols vai ser muito importante para a classificação como melhor terceiro colocado. Então, acho que é muito mais nesse papel que a seleção haitiana entra. A segunda seleção que a gente trouxe aqui é a Escócia. A seleção escocesa volta à Copa do Mundo depois de 1998, quando, como foi dito, né, saiu do grupo do Brasil, né, e naquela oportunidade foi uma das lanternas do grupo. Então, a seleção escocesa volta para a Copa do Mundo depois de 28 anos, a nona participação de Copa do Mundo. Antes disso, em alguma faixa de tempo, teve algumas participações consecutivas. Então, por isso que é essa quantidade elevada de participações. No entanto, nunca passou da primeira fase. Foi sempre uma seleção que figurou ali entre 3 jogos na Copa do Mundo, que são os jogos da fase de grupo. No ciclo não teve tanto sucesso, né? Na Euro 2024, quando cai no grupo A da grupo da Alemanha, fica como lanterna do seu grupo, conseguindo apenas um empate naquela edição de Euro. Mas é bem verdade que passou em primeiro lugar no grupo das eliminatórias, que tinha Dinamarca, né, que era a favorita a se classificar naquele grupo, e Grécia. O principal jogador é Steve McTominay, é um jogador que recentemente, 2, 3 temporadas, transfere para o Napoli, né, do Manchester United, onde ele teve uma passagem muito apagada e até mesmo muito criticada, né, pela imprensa, pela torcida, mas encontrou o seu bom futebol ali na equipe de Nápoles. No Napoli é um jogador que também é destaque da equipe napolitana, é um jogador muito agressivo. A gente vai encontrar a nomenclatura ali no futebol inglês, é um box-to-box. Ele anda de uma área até outra área, então é um meio-campista muito móvel, muito forte fisicamente, de um passe muito bom. Então, isso candidata o meio-campo escocês sendo o melhor setor ali da seleção escocesa, porque além de McTominay, a gente vai encontrar McGinn, que é o jogador do Aston Villa. Por isso, também, a formação preferida ali pela equipe da Escócia é um 4-5-1, meio campo de muita força, um meio campo muito agressivo, uma marcação muito acirrada, ali no setor de meio campo, é um meio campo muito compacto e principalmente uma equipe que tem uma bola parada muito, muito forte. É uma equipe que até também pela estatura dos seus jogadores, né, vai sempre priorizar pela jogada aérea. Então, importante o Brasil ficar de olho. É uma seleção que eu acho que o objetivo é fazer história, classificando pela primeira vez para uma fase eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, como dito anteriormente, com a classificação dos melhores terceiro colocados, eu acho que isso facilita muito a vida da Escócia. Eu acho que a Escócia tem grandes chances de se classificar como terceiro colocado, até porque tem uma seleção muito fraca em seu grupo e vai fazer de tudo para não tomar goleadas contra Brasil e Marrocos, e às vezes até arrancar empate de uma dessas duas seleções e golear Haiti. Sim, como goleou a Bolívia num dos seus últimos amistosos agora da data FIFA pré-Copa. Goleou a seleção boliviana por 4-0. É bem verdade que a seleção boliviana fora da altitude não é lá muitas essas coisas, mas a seleção escocesa bem forte para tentar buscar essa classificação inédita ali para fase eliminatória. E aí, por último, talvez e com certeza a mais difícil do grupo do Brasil, seja a seleção de Marrocos. Seleção de Marrocos, que a última Copa do Mundo, todos sabem, foi de 2022, com uma campanha histórica, né? Sendo a primeira seleção africana a classificar para a semifinal do torneio. É uma seleção muito forte, que está sobrando no continente africano, junto com o Senegal. No entanto, o Senegal já está num fim de ciclo, né? Fim de ciclo ali de Mané, um fim de ciclo de outros jogadores, do próprio goleiro Mendy. Então,
talvez a seleção marroquina, daqui 2, 3 anos, irá ainda mais sobrar. Acho que essas duas seleções, senegalesa e marroquina, está muito à frente das demais seleções do continente e por isso candidata é a ser o grupo, a equipe mais forte do grupo do Brasil junto com o Brasil. Acho que das últimas 6, 7 Copas, essa talvez seja a Copa em que o Brasil terá mais dificuldade para ficar em primeiro. Acho que esse primeiro jogo será muito importante. Acho que esse primeiro jogo será muito difícil para a seleção brasileira. Talvez seja um jogo em que o Brasil. E aí precisamos ver como a imprensa e como a torcida vai se reagir a isso, em que o Brasil não terá a bola por tanto tempo. Acho que tem grande chance da seleção ter menos a bola, jogar muito no contra-ataque, por conta da força e da potência da seleção marroquina. O principal jogador é o Hakimi, melhor lateral direito hoje do mundo, mas que muitas vezes na seleção marroquina, devido à alta liberdade que tem ali para jogar, a gente vai encontrar o Hakimi criando o jogo por dentro, na posição 10 ali, às vezes criando o jogo como um segundo volante, às vezes pisando na área como um meio-campista avançado pelo lado direito, às vezes como um ponta mesmo pelo lado direito, ali no corredor do lado direito, e por isso precisamos ficar muito de olho nisso. Além do Hakimi, a gente vai encontrar jogadores muito importantes, como Brahim Dias, jogador de Real Madrid, Aguirre na zaga, e teve recentemente o corte, né, do Esauli, que é um meio-campo que era titular, mas mesmo assim eu acho que é uma seleção muito forte, vai brigar muito contra a seleção brasileira por esse primeiro lugar, até mesmo para ter um caminho um pouco mais fácil nas 16 avos e assim avançar para as oitavas. Ficar de olho porque normalmente as seleções africanas, depois de uma campanha histórica, na próxima decepciona. A gente vai lembrar de 1990, em que Camarões chega às quartas de finais e em 94 não classifica para a segunda fase. Senegal em 2002, quando também faz uma campanha de quartas de finais, depois sequer classifica para a Copa da Alemanha em 2006. A seleção ganesa, que passa por uma quarta de finais ali em 2010 na África do Sul e por um pênalti, né? Literalmente por um pênalti no tempo normal do Aie, que ele bate ali na trave, a seleção não classifica para a semifinal. Talvez esse posto teria sido antecipado pela Gana ali em 2010, mas em 2014 também não faz uma campanha muito pífia, então, no ciclo. Então, eu acho que a seleção marroquina gera expectativa também por causa disso. Como que ela vai se portar depois dessa campanha histórica em 2022. É bem verdade que é diferente uma situação em que essas seleções surpreenderam. E a seleção do Marrocos, hoje, atualmente, ela já não é tão surpresa. É uma confederação ali local que investiu muito em centros de treinamento, investiu muito no seu campeonato local, na formação de jogadores, na exportação de jogadores. A gente pode ver que a seleção marroquina praticamente inteira está ali no centro europeu. Isso no futebol hoje é muito importante, porque é onde é o berço do futebol hoje, é onde é o centro mais importante do futebol mundial hoje. Então, ali até também devido pela proximidade, vários jogadores ainda jovens se ingressam ali no futebol espanhol, já que são tão próximos territorialmente falando. Teve muita facilidade, e aí também surpreendeu o total de 0 pessoas para classificar para a Copa do Mundo, porque sobra muito ali no continente africano. Foi finalista da Copa Nações Africanas e eu não coloquei campeão porque a gente sabe o debate e a divergência está gerando isso. No jogo normal, 1-0 para o Senegal, mas depois, judicialmente, Marrocos entra na justiça para conseguir essa vitória, uma vez que a seleção senegalesa abandonou, né, por um momento a partida. Hoje, legalmente, na justiça, é considerado atual campeão, mas gera muito debate ainda, então eu não quis colocar isso. E, obviamente, é o adversário mais difícil do Brasil. Então é isso. Esse é o grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo, que estreia sábado já, às 19 horas, contra a seleção marroquina. Então, ficar de olho nos adversários, até mesmo quem tem chance de classificar, quem tem chance apenas de fazer uma participação, se é que podemos dizer, social, né? De apenas participar, como o Haiti. Fica de olho no nosso canal, se inscreva mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Ative as notificações para que você possa ver os futuros vídeos. Se você não concorda, comenta aqui embaixo sobre o grupo do Brasil. E é isso. Até qualquer momento voltamos. Próximo vídeo a gente vai ranquear as seleções da Copa do Mundo. Certinho? Muito obrigado.